Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Parque das Eras aqui no Prehistoric Kingdom. No vídeo de hoje vamos fazer um safari gigante abrigando alguns dinossauros para que os visitantes passem pelo meio do cercado mesmo e olhem os dinossauros diretamente. Vai ficar bem legal, mas antes disso precisamos também fazer uma área de alimentação e uma área de atração para os visitantes virem para essa região. Senão não adianta nada ter um safari e não ter visitantes, né? Então esse safari vai ficar em toda essa região aqui. Eu vou mudar obviamente o terreno e a área de alimentação junto com uma areazinha de atração vai ficar mais ou menos por aqui nessa parte bem do lado aqui do cercado dos saurópodes. Mas antes disso, vamos resolver algumas coisas que temos aqui. Os animais doentes não tem o que eu posso fazer, os veterinários eles vão lá rapidamente já resolver. O problema é isso aqui, esse precisa de quarentena. Então vamos colocar aqui na quarentena menor. E esse Velociraptor também. Já aproveitando que a gente tá aqui, vamos tirar o Siku, que é esse trike já tratado. Pronto, todos os dinossauros que precisavam da quarentena já estão lá. Agora vamos pesquisar os dinossauros que vamos colocar nesse safari. Eu vou colocar aqui um saurópode que vai ser o Argentinossauro. Então vamos colocar aqui 3 equipes para trabalhar. Vou colocar esse daqui que, se eu não me engano, é o Charonosaurus. É isso mesmo. Vamos colocar aqui também. E nível de financiamento no máximo, porque estamos milionários. Não vão ser só eles. Vou colocar também, eu acho que o Mutaburrasauro. E dependendo mais alguma outra espécie que goste do bioma tropical. Então, enquanto está sendo pesquisado nossos animais, vamos fazer essa área de alimentação aqui e também de atração. Pronto, pessoal, temos aqui então a nossa área de alimentação, né? A nossa praça de alimentação junto com algumas atrações, como aqui a roda gigante e também essa plataforma de observação. Vou chamar de plataforma de observação. E aqui eu coloquei uma atraçãozinha de um mini recinto do Compsognathus. Acho que ficou bem legalzinho. Ficou maneirinho aqui essa região. E também coloquei um mini cercado aqui para os Celófides. E eu não sei onde estão. Oxi! Meu Deus, fugiram. Nossa, eu fiz... Eles devem ter subido aqui nas pedras. Cadê eles? Olha aqui, pessoal. Fugiram, mano. Safados. Cara, olha a velocidade desses bichos, mano. Que isso? Vamos colocar aqui de volta. Eu preciso ver por onde que eles estão fugindo. Coloquei eles de volta, mas eu vou substituir aqui, ó, pela cerca normal, cara. Porque não dá, não. Senão eles vão ficar fugindo aqui, cara. Aí não dá certo. Então, voltando, temos esse cercadinho aqui do Celófice nessa região. E aí o safari vai ficar
pra cá, que é o que a gente vai fazer agora. Pra entrada do nosso safari, eu escolhi essa porta aqui do Jurassic Park versão Prehistoric Kingdom e depois eu fui colocando todas as cercas, né, pro nosso gigantesco cercado. Depois de ter definido o cercado, eu parti para construção do caminho que vai ficar por dentro do nosso cercado. Ele que vai ser um caminho gigante também, já que, né, para comparar com o cercado, ele é um caminho bem grandão mesmo. E aí, para esses caminhos, eu fiz umas bifurcações mesmo dentro dos próprios caminhos para que tenham outros lugares para os visitantes irem. Então, assim, eles vão conseguir ver todo o habitat. Próximo passo foi colocar o cercado, que foi essas cerquinhas aí de madeiras bem baixinhas mesmo. Mais pra frente eu vou dizer pra vocês o motivo exato. Então foi uma fase bem demorada onde eu tive que cercar todo esse caminho para deixar tudo muito bonitinho. Depois disso eu fui arrumar o terreno para deixar tudo completamente no estilo tropical, que é o tema onde vamos fazer esse cercado. Então eu pintei todo esse terreno com a grama tropical, né, diferente dessa grama do temperado que a gente tem. E aí eu parti para a criação dos nossos rios e lagos que vão passar por todos esses caminhos. Olha só, ficou bem interessante, pelo menos eu achei legal. São rios e lagos bem grandões para que não haja necessidade de água para os dinossauros. Aí nessas partes onde ficaram divididas, né, por causa do caminho, eu enchi de pedras para dar um efeito de que a água tá passando meio que por baixo. E isso é basicamente uma ponte aí em cima de algumas pedras. Acho que fica interessante, então eu coloquei todo esse design nessas partes onde tinha essa separação do rio. Eu pensei em colocar uma areia do tropical, mas eu não gostei tanto, eu acho que combina mais com a areia da praia, então eu mudei de ideia e coloquei essa vegetação um pouco mais com lama do ambiente do pântano. Eu sei que vai colocar o ambiente do pântano no ecossistema deles, mas não tinha problema, então eu deixei assim mesmo. O próximo passo foi colocar algumas pedras e montanhas, eu vou tratar isso daqui de pedras de montanhas, já que são muito grandes. Fiz alguns arcos ali, e aí eu completei colocando diversas pedras também, de tamanhos diferentes, para ambientar o ambiente bem legal. Outra coisa interessante que eu fiz também foi colocar alguns detalhes como troncos, árvores mortas e também galhos por todo o cercado. Partindo agora para a vegetação, primeiramente eu coloquei toda ao redor das pedras para ver como fica, né, para saber se fica interessante. Realmente fica bem legal. Essa vegetação aqui do tropical acho que é uma das minhas favoritas do jogo, então primeiramente eu coloquei ao redor dessas pedras para depois fazer ao redor do rio. Já eu escolhi mais essas palmeiras assim para essa parte do rio. Eu acho que essa ambientação parece muito, cara, The Isle, o mapa do The Isle Evrima, pelo menos lembra um pouco, então cerquei tudo isso aí com esse tipo de árvore e coloquei alguns detalhes também como vinhas aí nessas pedras, nesses arcos de rochas aí, para dar uma ambientação bem interessante, como se fosse uma floresta bem úmida mesmo. E para fechar, começamos a colocar as nossas árvores. E aí eu coloquei muita árvore nessa, primeiramente, novamente ao redor das rochas, primeiro para depois fazer no restante do cercado. Também coloquei bastante vegetação pequena e também deixei alguns espaços para que formasse uma planície, né? Eu não fiz uma floresta completamente fechada, então eu quis fazer um pouco fechada, mas também com algumas planícies com plantações pequenas.
Finalmente terminei o safari, pessoal, demorou bastante, cara, mas agora ele tá gigantesco, tem muitas espécies aqui. E olha, eu fiz um teste, tá? Eu queria fazer um safari onde os dinossauros conseguissem transitar pelo território inteiro. E caso eu fizesse cercas muito altas, eles não iam conseguir andar. Então eu deixei baixinho mesmo, para os dinossauros passarem pela cerca e continuarem andando no seu caminho. Inclusive aqueles argentinossauros lá que provavelmente já estão passando de lugar em lugar. Mas aí a gente vai ver agora no modo de visitante. Então primeiro temos essa entrada aqui muito massa. E aqui a gente já consegue entrar na selva tropical, onde temos algumas espécies. Temos aqui, ó, Carnossauros. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada neles por aqui. Aquele aqui, ó, olha só comendo aqui, que daorinha. Ó, ficou bem massa, cara, bem legal. Ele tá comendo aqui a vegetação. E eu tô ouvindo mais dinossauro, tô ouvindo mais pra esse lado aqui. Ah, não, é só o carinha reabastecendo ali. Nessa região aqui tem os argentinossauros gigantescos, argentinossauros. E olha, os caranossauros aqui, que bonito. Muito maneiro. Então aquela ali é a fêmea. E esse daqui é o macho aqui, ó, porque ele tá com essa crista colorida. Ó, ele vai tentar passar aqui. Vamos deixar ele passar. Pelo menos eu acho, né? Ó, esse daqui não. Ó, esse daqui ele não tenta passar pela cerca. E aí, amigão? Perigoso, hein, tá perto assim. Eu não fiz toda a coberta de floresta, pessoal, pra parecer uma planície também, pelo menos nessa parte onde tem os argentinossauros. Eu fiz várias bifurcações também pro pessoal escolher, né, o caminho e ver diferentes coisas. Mas assim, olha só, cara, que legal, tá realmente no meio do mato, no meio da floresta. Eu, pelo menos, achei bem interessante, então se você gostou também já comenta aí embaixo. Coloquei alguns binóculos, vamos ver se dá pra ver alguma coisa daqui. A gente já viu, né, os caranossauros lá, mas não dá pra ver pro binóculo, pelo menos por enquanto. Esse cercado é gigantesco, pessoal, então dá pra gente colocar bastante espécies, apesar de que não tem muitas espécies que gostam tanto assim do ambiente tropical. Coloquei a maioria, mas dá pra colocar mais algumas, como anquilossauro, então aí no futuro eu adiciono um pouco mais. E olha só os argentinossauros lá no fundo, vamos dar uma olhada lá? Porque eles eu tenho certeza que conseguem ultrapassar essa cerca aqui. E olha só que maneiro, cara. Olha só a movimentação deles, pessoal. Que legal, cara. Em manada, vamos ver aqui no binóculo? Olha aí que legal. Muito massa, então esse espaço aqui ficou bem maneiro para esses argentinossauros. Eu confesso que eu não sabia que ele gostava assim do ambiente tropical, pela vivência na Patagônia. Eu achei que ele gostava de um ambiente um pouco mais seco, mas aí muito massa, olha, legal. Os carinhas vão abastecer ainda os alimentadores, já que não estamos no update 17 ainda. E olha, tem um argentinossauro aqui que é um pouco menor. Olha que legal ele correndo. Muito massa. Olha o argentinossauro aqui, ó, no meio do caminho, cara. Isso daqui foi proposital, tá, pessoal? Eu sei que fica meio bugado assim, mas eu queria colocar que os dinossauros conseguissem transitar pelo território inteiro. E olha como tá grandão, cara, de perto. Ó, vamos passar debaixo da raba aqui, ó. Olha só que da hora. E esse daqui também vai ultrapassar, muito legal. Eu coloquei alguns arcos de pedra desse jeito assim, com essas vinhas, acho que ficou bem legal também. Aqui temos Edmontossauros e também Nasutoceratops. Ah, e Mutaburrassauros, verdade. Só que até agora eu não vi ninguém, hein. Eles devem estar mais pra direita aqui. Olha aqui o argentinossauro, filhotinho. Acho que ele não consegue passar não, hein. Ih, passa sim, olha aí. Esse cara se afastou muito da manada dele, tá doido. E ó, eu já tô completamente no outro lado da região aqui do cercado. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Ó, eu acho que tem alguma coisa ali. Ali, ó, tem uns dinossauros ali. Aqui, era esses que eu queria ver. Olha só, temos Nasutoceratops e Edmontossauros também. Olha aqui, ele tá pertinho, ó. Olha que legal. Vamos acender a lanterna na cara dele. Muito massa. Tá ficando de noite, então eu não vou colocar luz aqui pra não atrapalhar, né, os dinossauros em si. Muito gigantes. Olha aqui o Edmonto pertinho, cara. Ó que da hora. Muito massa. E olha, não encontrei nenhum Mutaburrasauro. Deve estar correndo por aí, mas acontece, né? Nem sempre você consegue ver todas as espécies no safari. E olha só como fica aqui de noite, que legal. Como eu disse, eu não vou colocar nenhuma luz aqui para deixar essa ambientação de noite um pouco mais sombria. Poderia até colocar alguns carnívoros aqui, alguns carnívoros pequenos, só para dar uma tensão um pouco maior. Mas, cara, eu acho que ficou legal. Esse aqui, então, é o nosso mais novo safari. Se você gostou desse vídeo, então, pessoal, deixe seu like, se inscreva para não perder os próximos vídeos aqui de Prehistoric Kingdom. E me desculpem pela minha voz, ela não tá muito boa, porque, novamente, eu estou doente, mas acontece, tá dando para falar, tá de boa. Comenta aí embaixo, então, se vocês gostaram desse cercado aqui. E se você não viu o último episódio da reserva Projeto Gênesis, é só clicar no vídeo que tá aparecendo agora, onde eu soltei todos os híbridos lá no ecossistema. Então, tá muito massa, corre para ver lá. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!